Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de compartilhar o livro de Eclesiastes com os irmãos. E hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 2, né? Já andamos, graças a Deus. Não sabemos quando será o fim desse livro aqui, quando iremos concluí-lo. Mas, por enquanto, a gente vai se aprofundando. Eu não sei quantos têm buscado essa leitura em casa, ou se só tem acompanhado nos cultos. Mas se você ainda não faz isso, você venha estudar esse livro para que você já tenha algum pressuposto quando ouvir a pregação e já possa ter uma ideia a respeito do texto. Quero orar com os irmãos, agradecendo esta oportunidade. Deus querido, amado e poderoso, obrigado, Pai, pela oportunidade que teremos de ouvir a mensagem que o Senhor preparou para nós, Pai. Tudo que venha a ser falado aqui, Deus, venha incorrer em mudança em nossas vidas, em transformação de mente e de atos, Deus, que engrandeçam o teu santo nome, Pai amado. Abre o nosso entendimento e as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra aí sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo número 2. O último trecho que nós vamos estudar é de 18 a 26. Eclesiastes 2. Você pode acompanhar aí na sua versão. Também haverá aí no slide. Não sei se dá para enxergar, né? O texto é longo. Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 18 a 26. A Bíblia que eu estou utilizando, a versão é Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? A palavra de Deus nos diz: Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, ele agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, hoje a nossa tarefa é falar um pouquinho sobre uma palavra antiga, que os mais antigos vão lembrar, que é o labor. É o trabalho. O labor é o trabalho exaustivo, é o trabalho duro. E daí nós tiramos o tema de hoje, né? O fruto do trabalho duro é o quê? É o sucesso. Mas há satisfação somente em Deus. E são duas afirmativas nesse tema. A primeira delas é bem provocativa, porque isso é o que nós mais vemos hoje. O fruto do trabalho é o sucesso, né? E sucesso é uma coisa que está nas redes sociais, está nos livros de autoajuda, de coaches, né? No mundo empresarial, no mundo do marketing, todo mundo deseja ter sucesso. Todo mundo deseja alcançar o sucesso. E desde que o mundo é mundo, existe o sucesso. Mas ele sempre vem acompanhado de trabalho duro, de labor, do trabalho exaustivo. Resultados vêm através de trabalho. Plantações aconteceram porque alguém foi lá e dedicou tempo, dedicou suor e logo depois pôde usufruir do sucesso, que é o fruto desse trabalho. E, claro, a gente vai fazer algumas coisas aqui tentando provocar as ideias atuais a respeito do labor, do trabalho exaustivo. E o texto que nós lemos
não é a primeira vez que Salomão está falando sobre o trabalho, mas de uma perspectiva bem, como alguns leitores fazem, bem pessimista do trabalho. Afinal de contas, ele está dizendo que o trabalho é vaidade. E, mais uma vez, esse termo do hebraico se repete nesse texto. Pelo menos 38 vezes nós vamos ver o termo rebelo, que é o termo em hebraico que é traduzido comumente como vaidade. Mas esse termo ele está ligado à ideia do que é fugaz, do que é passageiro, como nós já aprendemos nas outras lições. Então, rebel quer dizer aquilo que é passageiro, é fugaz. Vaidade, aquilo que é vazio. A primeira tradução para vaidade, né, que vem do termo latino, é vazio mesmo. Parece que isso contradiz a ideia do trabalho duro e do sucesso, porque o sucesso, a ideia é que você adquiriu muitas coisas, então não é uma ideia de vazio. Mas o que Salomão está expressando aqui não é a quantidade do sucesso que ele obteve, é a sua sensação de, de vida suprida. É a sensação que ele tem de contentamento, que, no caso, não aparece aqui. Nós já citamos que, provavelmente, o livro de Eclesiastes foi escrito já quando Salomão estava numa idade mais avançada, né? E daí a gente vai discorrer a respeito de uma visão debaixo do sol. Lembram-se que até então Salomão está falando sobre muito de uma perspectiva humana, debaixo do sol. Todas as vezes que lermos o termo debaixo do sol, ele está falando sobre uma perspectiva, uma visão humana. E eu gostaria de provocar um pouquinho do que é a visão humana a respeito do trabalho, do labor hoje. E aqui eu trouxe algumas frases, poderia trazer muitas, mas que são muito usadas pelo meio coach, né? E para quem deseja ter sucesso. E algumas delas fazem sentido. A primeira delas é: somente você é responsável pela sua prosperidade. Aí tem um ponto, né? Então vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Somente você é responsável pela sua prosperidade. Isso pode sim fazer algum sentido. Com trabalho duro e muita dedicação, você pode transformar sonhos em realidade. Que revigorante. Essas palavras vêm justamente para trazer, quem sabe, uma alma mais animada, mais disposta ao trabalho, né? Então, aqui ele diz: somente você é responsável pela tua prosperidade. E a pergunta que eu faço: até que ponto isso é uma realidade? Todos esses pontos que eu vou tratar aqui, da visão debaixo do sol, eles são uma perspectiva metafísica. Não sei quantos já ouviram falar sobre a metafísica. A metafísica é uma ideia que nasce aqui, a gente olha para o meio e a gente cria literalmente uma metafísica. Ou seja, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente cria uma meta e depois isso vai se transformar em algo físico, em algo palpável, mas até então é uma ideia. Então aqui todas as ideias do mundo coach tentam tratar essa ideia metafísica. Primeiro a ideia, depois a física, depois a atitude. Então tudo começa com a mente. É por isso que muitos têm sido influenciados, porque começa aqui. Lembram do termo grego metanoia, quando há uma mudança de mente? Quem já ouviu falar? Metanoia, mudança de mente. Pois é mais ou menos isso que o mundo coach tenta fazer com as pessoas, tentar ligar elas no universo do sucesso. Porque todo mundo quer ter sucesso, mas não sabe como alcançar. E isso tem tomado conta do púlpito também. A metafísica tem feito parte do púlpito, né? A ideia de trazer o sucesso para as pessoas com essa ideia. Você é responsável pela sua prosperidade. Será que é assim? Será que somente nós somos responsáveis pelo sucesso? Há fatores, há circunstâncias que podem atrapalhar o meu sucesso? No meu trabalho, no meu desempenho? A resposta é sim, né? Outras frases, como essa, por exemplo: você jamais poderá mudar o seu futuro se continuar fazendo coisas antigas. É um fato, é interessante. Decida mudar e trabalhe duro para ser a sua melhor versão. Quem nunca ouviu essa frase? Trabalhe duro. E a maioria das frases tem a ver com o trabalho duro. Que bom, né? Tem a ver com a dedicação, com o trabalho. Outra frase é: o trabalho duro é a bússola do sucesso. Siga por esse caminho, pois no fim da estrada a vitória te espera. Que coisa maravilhosa. A vitória está lá no fim, basta você prosseguir.
né? Prossiga. E a vitória vai estar te esperando. E é interessante porque essa frase fala de uma bússola, e bússola é aquilo que dá norte, norteia alguém. Então, a bússola para o sucesso é o quê? É o trabalho. Então, não deixe de trabalhar, certamente você vai ter sucesso. Trocando em miúdos, é isso que a frase diz. Siga por esse caminho e lá no fim você vai obter o sucesso. Outra frase muito usada é essa: assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, o sucesso também exige paciência e cuidado. Trabalhe duro e colherá os frutos do seu esforço. E a penúltima frase diz o seguinte: quando você trabalha duro para realizar algo que ama, o trabalho deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma diversão. Ah, eu ri muito em casa dessa frase. Eu fiquei pensando qual foi o momento que eu saí divertidíssimo do trabalho. Essa semana eu não achei um dia. Saí cansado, moído, né? Às vezes transtornado de tanto estresse. É essa a vida de trabalho. E parece que está tentando se mudar a mente das pessoas, dizendo: não, mesmo o trabalho duro pode ser uma diversão, né? E há aquelas pessoas que hoje falam: ame o processo, ame o processo. Mas isso não é uma realidade. Não precisa amar o processo. Ainda que seja duro fazer, faça. Não precisa amar o sucesso, você precisa vislumbrar o que está lá na frente. Por exemplo, o cristão, ele não precisa amar o processo. Porque se ele amar o processo, é complicado essa ideia de que, eu amo sentir dor, né? Parece que vira uma doença isso, né? Eu adoro sentir dor, é isso que me traz prazer. Aí isso é uma ideia muito estranha. Então, as dores são dores, a gente precisa identificá-las como dores. Sofrimento é sofrimento. Sofrimento não é diversão. Então, parece que tenta se mudar uma chave aí. Sofrimento sempre vai ser sofrimento. Fico imaginando Cristo se divertindo na cruz do Calvário, amando o processo. Eu vou amar o processo. Não, foi porque Cristo amou tanto, Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deu ao sofrimento, ele não deu à diversão. Então a gente tem que ter cuidado com alguns dessas metas físicas que tentam mudar uma chave da nossa mente para tentar fantasiar aquilo que não existe. Tentar enfeitar, né, jogar ali enfeites no que é dor e sofrimento. Nós precisamos identificar a dor como dor, sofrimento é sofrimento. E eu creio que uma das tarefas mais difíceis para um pastor, não sei para o Glauber, né, é fazer um culto fúnebre. Todo mundo pode marcar um culto, um evento, e tem agenda, mas o culto fúnebre não tem agenda. A pessoa falece e a família logo liga: pastor, pode fazer o culto fúnebre? E eu acho muito difícil fazer um culto fúnebre, mas necessário. E às vezes parece que no culto fúnebre vem aquela ideia: não, a gente precisa se alegrar, porque essa pessoa está com Cristo, amém? Isso traz alegria, isso é verdade. Os crentes, claro, veem o mundo a morte como de uma perspectiva diferente, mas a gente precisa entender que ali também há dor e sofrimento. E se não há dor e sofrimento, é estranho, porque quem ama sofre por causa da ausência de alguém. Então, parece-me que a gente vive numa sociedade que quer mudar as coisas a qualquer custo. Sofrimento é sofrimento, dor é dor. Trabalho duro é trabalho duro. Trabalho traz consigo suas responsabilidades. A última frase aqui para a gente comentar é: se você quer contemplar a vida do topo, é preciso ter coragem e trabalho duro para escalar as montanhas e vencer dificuldades. Como eu disse, algumas dessas frases fazem verdadeiro sentido. Mas será que o sentido da vida está nessas metas físicas? Bom, provavelmente, eu fico imaginando aqui um breve comentário: Salomão, no auge da sua juventude, como um grande coach, quando era convidado para palestrar, e ele falava do trabalho de forma sublime. Basta você ler alguns provérbios e salmos para vocês verem uma ideia bíblica do trabalho como algo pujante, algo que norteia a sociedade, que move a sociedade. E há de nós se não for o trabalho. Porque o inverso do labor é o ócio. E o ócio é outra coisa preocupante, né? Todos nós queremos ter pelo menos um dia de ócio, de descanso, de sem fazer nada, né? Todos nós, eu não consigo imaginar pessoas que levantam cedo e não pensam assim: nossa, como eu gostaria de ficar um pouquinho mais nessa cama. Eu não sei se existe alguém, mas eu conheci um irmão a última igreja onde eu pastoreei, irmão Domingos.
Meus irmãos, ele tem uma energia como eu nunca vi na minha vida. Ele é aquele homem que acorda cedo e vai dormir tarde. E ele é diabético, ele sofre muito com a diabetes, mas tem uma energia magnífica. E ele trabalha na obra do Senhor também. E eu fico imaginando como é que da onde ele tira toda essa energia. E ele ensina para os seus filhos sobre a tarefa do labor, do trabalho exaustivo, e ele alcança frutos. Eu vejo prosperidade na vida do irmão através do trabalho. E é isso que a Bíblia nos ensina. A prosperidade não vem de uma barganha, de uma troca, ela vem através do trabalho. Salomão era próspero. Exaustivamente nos textos de Eclesiastes, ele fala a respeito das suas riquezas, e ele até se coloca um pouco no topo, dizendo: olha, ninguém que veio antes de mim possui o que eu possuo. Ninguém conquistou o que eu conquistei. Exaustivamente ele fala sobre a sua grande riqueza, sobre o grande fruto que é o sucesso do seu trabalho. Ele diz também que ele se dedicou em grandes construções, em grandes obras, e ele tinha do bom e do melhor, não somente por causa do seu trabalho, mas pelo trabalho de outros. Porque ele também cita que haviam muitos escravos que o serviam. Além disso, ele era um rei. Havia toda uma nação que estava servindo ao seu rei. Então, ele fala de forma exaustiva a fala do sucesso através do trabalho, do labor. E a gente precisa ensinar para as nossas crianças, né, que através do trabalho duro sim que se conquista as coisas. Mas precisamos ponderar e entender, ensinar aos nossos filhos que o sucesso da vida não está em usufruir apenas os bens do trabalho. O verdadeiro sucesso da vida do cristão não é esse. Até porque senão não faria sentido Salomão, um servo do Senhor, claro, como muitos homens que vieram antes e depois dele, um homem que falhou diante de Deus. É interessante que o seu pai falhou diante de Deus e, por consequência, ele não pôde construir o templo, seu pai Davi. E no final de tudo, após o perdão, mesmo assim, Deus disse: olha, como você foi um rei muito malvado, muito destemido, muito cruel, eu não vou te dar essa tarefa. E ele passou essa tarefa ao seu filho, Salomão. Mas ainda Salomão foi um homem que pecou contra Deus, que trouxe mulheres de outros lugares, que o fizeram e o ensinaram a acender incensos para outros deuses, coisa que Deus já havia ordenado a Salomão: não vá buscar mulheres, né, em outros reinos de deuses pagãos. E ele fez totalmente o contrário. E eu fico imaginando a vida de palestrante de Salomão na sua juventude, falando sobre o trabalho, sobre o sucesso, e agora na sua velhice alguém convida ele: olha, Salomão, vem para cá, tem um grupo de pessoas aqui e a gente quer trazer uma fantástica palestra para eles, porque estão precisando de impulso, sabe? Estão precisando de motivação. Aí Salomão vai: tudo bem, eu vou lá. Salomão então chega e se apresenta como o Cohelete, o pregador, e começa a citar o que nós vemos em Eclesiastes. E eu fico imaginando aquele público que estava ansioso para ouvir as palavras do grande rei Salomão, o grande sábio Salomão, e agora todos entristecidos, porque aparentemente Salomão está falando sobre uma visão muito pessimista da vida. E outrora ele falava do sucesso do trabalho, trabalhe duro e você terá sucesso, e agora ele está dizendo: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, inclusive os frutos do trabalho. E eu fico imaginando o povo decepcionado com o Cohelete, o pregador. Afinal de contas, o que Salomão quer nos dizer, ou o que Salomão também ainda não entendeu. E parece-me que aqui é de forma conclusiva algumas ideias que ele chega. Salomão, como eu já falei, usa um método em Eclesiastes, né? Ele faz perguntas, indagações, ele faz experimentos e depois ele dá suas conclusões. Bom, Salomão experimentou o trabalho árduo, a exaustão do trabalho, e no final da vida, com certeza, tem muito sucesso. Tem muita coisa sobrando. Com certeza o copo estava cheio, transbordante de sucesso na vida de Salomão. Mas ainda nós vemos um Salomão entristecido com a vida, não satisfeito. E daí vem a reflexão de hoje, né? Não é só trabalho duro. Não é só providência humana, existe providência divina. E ela sim, ela é fundamental. Falando sobre providência divina, podemos olhar alguns textos.
Gênesis, por exemplo, começa lá no Gênesis, falando sobre o trabalho, sobre o labor. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O primeiro homem da face da terra, a ele foi dado o labor. Já foi lhe dada a tarefa de cultivar. Já foi lhe dada uma responsabilidade. E ele foi o homem que mais teve o privilégio no mundo, porque Deus deu o melhor lugar para ele administrar. E é interessante, ontem nós comentávamos no pequeno grupo, né, que eles tinham uma lei que continha um decreto, essa lei, né? Ela continha apenas uma linha, uma coisa só para se fazer. 99,9% do jardim, Adão e Eva poderiam consumir. Mas eles só tinham uma lei a quebrar, e eles quebraram essa lei. Eu comentei que no Brasil nós temos, de forma absurda, uma das maiores legislações do mundo, e a cada dia ela cresce mais e ela incha. Tanto é que nós brasileiros nem conhecemos direito a respeito das leis, porque elas são muitas. O maior estudioso, jurista do Brasil, não tem conhecimento sobre todas as leis. É por isso que eles não param de estudar. Mas Adão e Eva tinham apenas um decreto, uma lei a não quebrar, e eles quebraram. E antes de quebrar a lei, já havia uma responsabilidade do labor, do trabalho. Possivelmente, ele era exaustivo. Porque tem aquela ideia, não, a ideia do trabalho, da exaustão do trabalho, só veio depois do pecado. Não. Isso é realidade porque, no decorrer do texto de Gênesis, a gente viu que Deus olhou para Adão e disse, não é bom que ele esteja só. E no contexto, essas palavras são logo depois que Deus deu uma tarefa a Adão, que era administrar o jardim. E ele começou assim a dar nomes aos animais. E foi nessa ocasião de Adão no labor, no trabalho, que Deus olhou para ele e disse, você precisa de uma auxiliadora. E Deus providenciou uma auxiliadora. Ela também veio carregar junto com ele as cargas da administração, mas como uma auxiliadora. Então o trabalho faz parte do mundo desde que o mundo é mundo, mesmo antes da queda do homem. O problema é que depois da queda, isso vai se tornando proporções mais exaustivas. O homem começa então a sentir dores que não sentiria, a mulher principalmente. Então o trabalho se tornou algo bem mais exaustivo, isso é verdade. Gênesis 3, 18 a 19 diz o seguinte, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então aqui ele está falando sobre uma exaustão do trabalho. E da onde o homem tira o sustento? É do suor do rosto. É do trabalho duro, sim. É do trabalho duro. Mas é interessante que o trabalho duro só existe porque existe uma base. Essa base foi construída por Deus. Foi Deus quem construiu o universo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Afinal de contas, de onde vem a erva do campo? O homem tem domínio sobre as plantações, mas a semente só existe porque Deus assim o quis. E aí que a gente começa a chegar numa ideia que Salomão ainda está um pouquinho distante, até aqui. Mas Salomão, no decorrer da sua vida, entende essa mensagem. E é por isso que ele diz a respeito da gratidão ao Senhor. Olha, o texto que nós lemos diz o seguinte, nada melhor, 24, versículo 24, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do trabalho. Ele diz o seguinte, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Salomão compreende que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, na verdade só existe porque Deus assim o permitiu. E alguns de nós, irmãos, ainda estamos imaginando que tudo que colocamos para dentro de casa é fruto apenas do nosso suor. E isso é um perigo, porque nos faz nos distanciarmos da gratidão ao Senhor, de entendermos quem é Rei soberano e realmente reina em nossas vidas. E não só na vida do cristão, eu estou falando de forma geral. Existe aquilo que na teologia nós chamamos de graça comum, que Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. É o cristão e o não cristão. É aquele que adora ao Senhor e ao pagão. Deus continua sustentando. É um Deus maravilhoso para fazer isso. Deus continua
mandando chuva, sol, a sua graça comum alcança todos, mas nem todos conseguem visualizar o Senhor. Nem todos conseguem ser gratos a Deus. E isso acontece no meio cristão também. Porque muitos de nós estamos pensando numa vida de sucesso. E está cheio, desculpe, irmão, a gente vai insistir nisso, mas já existe um termo, teologia coach. Eu não consigo fundamentar, eu ainda não vi nenhum material a respeito disso, mas já existe pelo menos, né, um nome para isso, teologia coach. Não sei se o pastor Glauber já conseguiu algum conteúdo a respeito disso, porque parece que não tem começo, meio nem fim. Mas existe a ideia de que o homem nasceu para o sucesso. Afinal de contas, Jesus morreu por você porque você é o centro da vontade de Deus. Na verdade, você é o ponto fraco de Deus. Tudo que foi criado foi por você, foi por sua causa. Tudo que você vê e que existe, Deus criou para você. Isso contradiz o que diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos fala através do Filho, né? A quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. O mundo foi construído, foi pensado para a glorificação do seu Filho. Não foi de nós. Mas Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que hoje nós podemos ser co-herdeiros pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso não é mérito, isso é pura graça. A gente precisa entender isso. Até o fruto do nosso suor é consequência da graça de Deus. Efésios 6, 7 e 8 diz o seguinte: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Nós vemos a ideia de labor, de responsabilidade, agora em Efésios, ganhando uma vida em sociedade. Independente se você é empregado ou se você é patrão, você precisa servir como se estivesse servindo ao Senhor. E a gente já tratou, o pastor Glauber já falou sobre esse assunto aqui, né? E eu confesso que a pregação, a mensagem que o pastor Glauber trouxe, marcou profundamente minha vida, porque eu tentei levar isso para o trabalho. Lá no trabalho, a gente tem os momentos de QQs e alguns deles podem ser mais longos, devido à minha função. Então, às vezes você vê alguém no QQ 1 hora de QQ. Mas o ideal é só 15 minutos. E aí, certo dia eu olhei para isso, depois de ouvir a mensagem de Efésios, capítulo 6, e disse: será que eu estou servindo ao Senhor bem desse jeito? Estaria eu roubando somente a empresa ou ao Senhor também? Estaria sendo eu apenas um mau funcionário para a empresa ou dando um mau exemplo como cristão? Irmãos, são coisinhas que fazem a diferença. Aí você pode dizer, isso é muito radical. Inclusive, essa palavra é muito mal utilizada hoje, né? Radical parece que é algo totalmente horrendo, né? Uma pessoa radical, mas radical vem de raiz. E sim, nós temos uma raiz, nós precisamos ser crentes radicais nesse sentido. A nossa raiz é a palavra de Deus, são os preceitos da palavra. Mas que pena que essa palavra já foi deturpada também, né? E quase não podemos utilizar. Inclusive, houve uma reforma que foi chamada de reforma radical no mundo das reformas protestantes, né? Não sei quantos já ouviram falar da reforma radical, mas que não tinha nenhum sentido de serem pessoas totalmente duras de coração, que queriam matar as outras, eliminar os outros, mas tinha um sentido radical de entender a palavra de Deus e de buscar essa raiz que é a palavra do Senhor. Efésios 4, 28 também diz o seguinte: o que furtara, não furte mais. Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está em Efésios. Esse contexto aqui já é um contexto de igreja. A igreja já surgiu, os irmãos agora já cuidam um dos outros. Os irmãos agora estão também de casa, como dizem Atos capítulo 2, né? Já estão de casa em casa, na comunhão, no partir do pão. E essa ideia aqui é aqueles que estão se convertendo. Se você era um ladrão, deixe de roubar. Passe agora a ser um trabalhador. Trabalhe. E aqui nós vemos um sentido do labor.
bem diferente do que nós esperamos. O labor, o trabalho duro, exaustivo, não é para o crente, não é para colher coisas somente para si. Não é para obter o sucesso pessoal. Aqui, segundo o texto, diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Existe um sentido de eu e você termos um emprego hoje. De nós termos um trabalho. E o sentido dele não é só rechear as nossas contas de dinheiro. Não que isso aconteça de fato, né? Não é obter um sucesso pessoal apenas, mas o verdadeiro cristão, como o pastor tem utilizado essa palavra, né? Outrocêntrica. O crente deve ser outrocêntrico, ele tem que pensar no outro. Existe um sentido para que nós tenhamos labor, trabalho exaustivo hoje. Não é para colher frutos só para nós. É para repartir, é para compartilhar. E se isso não acontecer, nós perdemos o sentido de ser igreja, ser corpo de Cristo. Não adianta bradarmos aos 4 cantos do mundo que somos cristãos, que Jesus salva, mas se não trabalhamos para o outro também. E esse aqui, irmãos, é um problema na vida da igreja. Porque a gente ouve isso o tempo todo, mas na hora da prática não consegue fazer. E quando faz mal feito. Em certa ocasião, alguém no trabalho me perguntou: será que é bom doar as coisas e tal? Deus se agrada? Sem dúvida, Deus se agrada, né? O problema é que isso também não é uma barganha com Deus. Eu não ajudo alguém para ganhar algo de Deus, né? Eu ajudo porque é um princípio que nasce no amor. Primeiro nasce no amor de Deus por mim, que transforma o meu ser, o meu coração. E agora eu passo a fazer isso não por uma obrigação, mas porque Deus transformou meu coração. E agora eu olho para o meu irmão e sinto o que por ele? Amor, compaixão. E dou de graça. Assim como Cristo fez conosco na cruz do Calvário, nos dando a salvação. É de graça. O problema é realizarmos isso, que alguns fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Quando a gente olha algumas passagens da Bíblia, por exemplo, o bom samaritano, alguns olham de maneira equivocada, né? O bom samaritano era alguém muito sábio, gente. Ele pega aquele homem que está, segundo o texto, à beira da morte, né? Depois de ser espancado. Ele não foi só roubado, ele foi espancado. Quem sabe a ideia era matar realmente aquele homem, para que ele não servisse de testemunha, porque ele deve ter visto o rosto daqueles homens que o espancaram, né? E ele estava à beira da morte, e aí a história conta que passou um sacerdote, passou não sei quem mais, mas passou alguém especial, que é o que nós conhecemos como o bom samaritano. E é interessante porque ele pega aquele homem, ele sara as suas feridas, ou melhor dizendo, ele cuida das suas feridas, ele paga a hospedaria para ele, a hospedagem para ele, mas, por exemplo, não o leva para casa. Ele não o leva para o seu lar. E isso pode ter algumas possíveis respostas. Quem sabe era muito longe, ele pensou: esse homem pode morrer no meio do caminho. Mas quem sabe aquele homem era muito mais sábio do que a gente pensa. Aquele homem queria ajudar, ajudou como pôde, mas era sábio a ponto de proteger a sua casa, a sua família. E às vezes eu vejo irmãos muito atrapalhados nisso. Eu mesmo sofri por causa disso. Eu trabalho duro, consigo o dinheiro e compartilho com quem eu vejo que tem necessidade. Mas às vezes a gente pega alguém da rua, traz para casa e gera um problema dentro de casa. O último que eu levei para dentro de casa, sendo pastor, era um drogadito, né? E ele consumia drogas e ele trouxe um grande transtorno, roubou as coisas de casa. Ou seja, eu não ajudei ele e ainda expus ele ao pecado. E o bom samaritano não expôs aquele homem ao pecado. Sabe por quê? Ele não emprestou o dinheiro para aquele homem. Ele deu. Ele pagou a hospedaria. Ele não emprestou. Porque ele sabe que aquele homem não tinha de onde tirar para pagar. E às vezes nós queremos ser o bom samaritano, com o fruto do nosso suor, emprestamos dinheiro para alguém, perdemos a amizade. Que a gente expôs tanto a nós quanto aquela pessoa ao pecado. Primeiro eu expus aquela pessoa ao pecado de ser alguém que não paga, um caloteiro. Mas eu vi as condições dele, não tem condições de pagar, por que eu vou emprestar? E me expus ao pecado da ira, porque eu vou ficar irado com ele, não vou mais querer ver a cara dele enquanto ele não me pagar. E nós, até quando usamos o fruto do nosso trabalho para abençoar pessoas, temos que abençoar com sabedoria, com amor, com muita sabedoria. Esse ensinamento eu acho necessário, porque muitas pessoas estão na exaustidão do trabalho, têm
tiram da boca do seu filho, pensando o seguinte: eu quero ter compaixão do meu irmão, mas faz isso de qualquer forma, de qualquer jeito, sem medir, sem pensar. Se você tem algo a compartilhar, dê, meu irmão. Não espere nada em troca. E a Bíblia nos ensina, olha, não deveis nada a ninguém, a não ser... E a gente expõe pessoas a isso. Isso é sério. O fruto do nosso trabalho é algo sério também, e é graça de Deus. E se é graça de Deus, nós somos mordomos dessa graça. E se somos mordomos, somos responsáveis por ela. O dinheirinho no final do mês que cai na sua conta é graça de Deus. Então use da melhor forma possível. Use para engrandecer o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. E uma aplicação rápida, irmãos. Esperança e satisfação em Deus. Salmos 39, versos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? E aí vem a resposta. A minha esperança está em ti. Salomão está falando da exaustidão do trabalho, está falando que parece que não há sentido no trabalho ou no usufruto do trabalho. Usufruir das coisas, do sucesso. Ele vê um vazio nisso. E a resposta para isso é buscar satisfação não nas coisas que alcançamos, mas satisfação em Deus. A esperança em Deus. E aqui a pergunta é: Senhor, que espero eu? A resposta é: a minha esperança está em ti. A minha esperança não está na empresa que eu estou trabalhando hoje, irmãos. E a empresa onde eu estou trabalhando hoje começou a sentir a crise. Desde que eu cheguei aqui, não houve um dia que não houvesse trabalho. E já 2 sextas-feiras nós ganhamos e assumir porque não tem trabalho, não tem produção. E lendo algumas matérias eu vi que o Japão todo embarcou nesse barco. Estão diminuindo a produção do Japão todo. E os políticos já estão discutindo a respeito disso e devem discutir. Parece que agora que chegou e a crise do Covid foi embora, aparentemente. Mas nós estamos sofrendo uma guerra civil, né? Uma guerra. Nós estamos sofrendo agora as consequências dessa guerra. E eu não sei se daqui para ali vai melhorar. Mas em quem que nós temos que ter esperança? É no Senhor. A resposta é essa do Salmo. Esperar em quem, se não em Deus? Não é o fruto do teu trabalho, não é a tua empresa que você trabalha hoje, que vai te dar esperança, vai tornar você esperançoso, mas é o Senhor. Independente da situação que passemos daqui em diante, nós somos esperançosos em Deus. É buscar satisfação também em Deus. Salmo 119, 35 diz o seguinte: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Onde é que encontramos satisfação? Se Salomão está dizendo que não é nas coisas que ele adquiriu, é nos mandamentos, é na obediência a Deus, né? Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. É no caminho do Senhor que nós encontramos satisfação, a verdadeira satisfação. Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem uma frase que é muito utilizada. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa parte que está em negrito, parece que ela é cortada, recortada da Bíblia e é utilizada por todo mundo. E não se entende o sentido, porque eu já vi muito crente dizendo: crente não passa fome, crente não passa necessidade, porque ele nasceu para ser bênção. Ele nasceu para ser cabeça. Isso é uma ideia hinduísta, vem do hinduísmo, essa ideia de que nasceu para ser cabeça. Não sei quantos sabem, né? Mas o cristão nasceu para ser cabeça. Então quer dizer que o resto do povo nasceu para ser pé? E a gente tem essas loucuras, né? Que são faladas, são falácias. Paulo está dizendo o quê, irmãos? Ele passou fome. Vocês perceberam isso? Ele não diz, não, se eu passar fome. Não, ele passou fome. Houve momentos que não tinham o que comer, mas ele achou satisfação, contentamento em quem? Em Deus. Paulo, inclusive, morreu sozinho.
sem a presença de muitos. Alguns dizem que ele morreu solitário, mas ele não morreu, irmão, solitário. Ele estava com o seu Deus, convicto do chamado que ele tinha, esperançoso em Cristo Jesus. E eu não tenho dúvida que ele morreu muito alegre, porque nele habitava o Espírito Santo. Assim como eu e você, irmãos, devemos ser alegres. E falar essa frase da forma verdadeira: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por necessidades. Eu posso ter a minha conta vazia no final do mês, sim. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Seja na fartura, seja na falta de alimento. E por último, irmãos, 1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Agora nós vemos essa ideia de satisfação de Deus provendo para o seu povo. É verdade, um dia a gente pode passar fome, mas calma. Eu não tenho dúvidas que Deus vai suprir isso em algum momento da sua vida, como Ele já fez várias vezes conosco. Nós estamos aqui alegres é porque sabemos do Deus que temos. Sabemos do cuidado que Ele tem com seus filhos, mesmo sem nós merecermos. É olhar para o labor, para o trabalho, não como o fim da vida, mas como graça do nosso Senhor. Que Deus nos faça crescer e que nós possamos ser gratos a Deus em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus poderoso, amado, obrigado, Pai, por essa oportunidade que tivemos de ouvir a Tua mensagem. Agradecemos pela vida dos irmãos, Deus, que têm dedicado o suor, o trabalho a esta comunidade, a esta igreja, Pai. Obrigado porque eles entenderam, Deus, que devemos entregar tudo ao Senhor. É a nossa vida, é o nosso suor, é o nosso trabalho, é o nosso tempo. E que a cada dia, Deus, eles venham ser edificados em nome do Senhor Jesus, Deus. E confrontados pelo mundo, Deus, na servidão ao Senhor, Deus. Alguns queiram desistir no meio do caminho, Pai. Que o Senhor coloque de novo, Pai amado, na fé genuína e verdadeira, Deus. Nós lamentamos tantos cristãos, Deus, que têm se afastado, Deus, porque veem no mundo o sucesso e esquecem que o verdadeiro sucesso da vida está em adorar o Teu santo nome, Deus. E o verdadeiro sentido da vida, Pai amado, é exaltar ao Senhor, o nosso Criador, aquele que nos satisfaz, aquele em qual nós depositamos a verdadeira esperança, Deus. Ela está em Ti e é a esperança que nos move todos os dias, Pai. É também o amor que nos dá sentido nessa vida, Deus. E a fé, Deus, que nós, com ela que podemos continuar caminhando, Deus. A fé é que um dia o Teu reino, Deus, será estabelecido de forma absoluta aqui, Pai amado. E nós vamos poder ver, Deus, a Tua graça, a Tua glória, Deus. Não só nós, mas até aqueles, Deus, que não foram, Pai amados, contemplados, Pai, com a graça da salvação, porque rejeitaram o Teu evangelho, Pai amado, que estão distantes do Senhor, Pai. Que o Senhor nos faça resplandecer nesta igreja, Deus, a Tua graça. Com equilíbrio possamos administrar, Deus, os recursos que aqui entram, Pai amado, porque ele também foi adquirido com o suor, um trabalho duro dos nossos irmãos. Por isso nos ajuda, nos dando sabedoria para com responsabilidade, Deus, administrarmos aquilo que é do Senhor, meu Pai. Que o Senhor também nos abençoe no culto administrativo daqui a pouco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.